bem-vindos ao segundo encontro de 2024. Para quem eu não vi ainda neste ano, feliz 2024, muita saúde, muita alegria, muita paz, muito sucesso, muita prosperidade e principalmente muita luz, né? Para que a gente possa receber essa bênção e iluminar o nosso caminho aí, os nossos negócios. Bom, na semana passada, para quem não pôde assistir, nós iniciamos o ano, não podia ser diferente, falando sobre planejamento, né? Aproveitando que nós iniciamos o ano, então vamos tratar do planejamento para 2024, tá? E eu procurei trazer um enfoque para vocês aqui sobre o planejamento estratégico, ou seja, o que nós precisamos fazer nesse contexto estratégico para que os nossos resultados sejam melhores, né? Então, falamos, fazendo um review aí rápido, falamos sobre os principais desafios que nós teríamos para 2024, e eu trouxe, basicamente, 20 verbos no imperativo, desde conhecer, inovar, gerir, comunicar, capacitar, habilitar, crescer, desenvolver, empreender, estruturar, diferenciar, ampliar, organizar, valorizar, contribuir, selecionar, pesquisar, transformar, conquistar e medir. São verbos colocados para que a gente possa escolher alguns deles, ou até alguém nos disse assim, eu vou escolher todos, e de fato aplicar isso, fazer essa transformação, né? E essa transformação passa por uma definição nova da missão estratégica de vocês, começando pela redefinição ou repaginação da própria missão, ou seja, aquilo que vocês têm de propósito empresarial para construir uma nova mensagem para a sociedade, para clientes, para fornecedores, enfim, para todo o ecossistema do mercado em que nós estamos inseridos, além de 3 grandes objetivos: o principal objetivo estratégico, o segundo nível objetivo tático, o terceiro nível objetivo operacional, e deixei assim, en passant, uma necessidade de nós prepararmos um orçamento empresarial. Por que um orçamento empresarial é importante? Porque ele projeta as receitas, projeta os custos, as despesas e a nossa capacidade de investimento, por exemplo, em tecnologia, em capacitação, em participação, por exemplo, em feiras, exposições, investimentos em marketing, em posicionamento estratégico digital, e uma série de outras coisas são necessárias para a gente poder empresarialmente crescer, tá certo? E é sobre ele que eu quero repousar um pouco mais esse assunto de hoje, né? Falamos também de 3 modelos, dei 3 modelos para vocês desse planejamento estratégico, o mais simples, embora tenha um nome pomposo, que é Balance Scorecard, mas que, na verdade, ele é bem legal de fazer. Expliquei, né, a matriz dele e dei também depois um outro modelinho, que é um modelinho que trabalha mais os aspectos racionais e emocionais, levando em consideração um plano de negócios, que aí não é uma construção nova, mas, de fato, uma repaginação do modelo de vocês. E, por fim, um modelo mais sofisticado, em que trabalha análise, um processo mais de equipe, um processo estratégico mais aprofundado, um aumento do nível de conhecimento, inovação e também um plano de ação efetivo. Então, hoje eu vou repousar, como disse, na complementação disso, porque não adianta muita gente pensar nos objetivos estratégicos. Eu quero crescer, tá bom, eu quero ampliar, tá bom, eu quero rentabilizar, eu quero lucrar, tá bom, mas como que eu vou fazer isso? Então, eu preciso fazer um orçamento de vendas, e aí eu quero, além disso, focar muito nas finanças e nos resultados de vocês, tá bom? Então, vou começar aqui compartilhando o arquivo. Vocês fiquem à vontade para me interromper quando acharem necessário. E eu espero que, mais uma vez, seja valioso esse nosso encontro e esta noite aqui. Muito bem. Estão vendo aí o material? Ainda não, né? Já. Opa. Já está na tela. Então, eu vou falar agora sobre, em complemento ao planejamento estratégico, o planejamento orçamentário. Ele está dentro do planejamento estratégico, ok? Ele faz parte, ele está inserido no planejamento estratégico. Mas eu quero me concentrar nele porque, sobre ele, como eu disse, aqui nós teremos as nossas metas, os nossos objetivos mais numéricos e, principalmente, um olhar
mas financeiro para o nosso resultado, que eu acho que é uma das pautas mais importantes que vocês, como empresários, têm na gestão das suas empresas, ok? Maurício, Diga. a Renata está aguardando você autorizar ela a entrar. De novo. Espera aí. Deixa eu... Renata. Pronto, permitido. Renata, bem-vinda. Espero que você esteja aí. Muito bem, então vamos tratar desse planejamento orçamentário. Como eu disse, ele complementa ou está inserido no planejamento estratégico e é importantíssimo porque ele traz um enfoque muito financeiro, tá bom? Ou até mais financeiro, para que nós possamos medir melhor e alcançar os novos resultados. Bom, então primeira dica para vocês aqui. Qual é? Vocês precisam buscar resposta a esses dois pilares, vamos chamar assim. Primeiro, em 2023, qual era a minha realidade? Em 2024, qual é a minha expectativa? Aliado a isso, eu tenho que, obviamente, tratar dessa expectativa considerando, né, o que eu falei na semana passada, ou seja, o que eu quero, o que eu desejo para o meu negócio? Quero crescer, quero expandir, quero ficar estável. Qual é o meu desejo? Qual é a minha vontade? Eu quero me desenvolver, quero abrir filiais, eu quero abrir novos mercados, eu quero fazer novas parcerias, eu quero aumentar meu mix de carteira, eu não estou satisfeito com os meus resultados, acho que estou ainda muito presente no seguro automóvel, etc, etc. Né? Então, eu preciso fazer essa avaliação. Então, a primeira ideia que eu quero dar para vocês é que vocês precisam trabalhar, a primeira sugestão iniciar apurando os seus KPIs. Quem não sabe o que é KPIs aqui, por favor, me dá o indicador aqui. Quem não sabe o que é KPIs? Fecha, não sabe. Então, o KPIs é uma frescura em inglês que traz Key Performance Indicator. Em outras palavras, são os indicadores chaves de sucesso. Tá? Ou seja, são as métricas que nós temos que estabelecer para avaliar a nossa performance, o nosso desempenho. Então, indicadores chave de sucesso. Quem sabe o que é KPIs e pode me dar um exemplo? Pode abrir o microfone. Professor. Boa noite, amigos. Boa noite, Renata. Chegando agora, atrasada, mas já pegando o bonde andando. Um dos indicadores de sucesso pode ser, por exemplo, as avaliações dos clientes pela sua parte, pelo atendimento, por exemplo, o que a gente chama também de NPS, também um KPI. Perfeito. Então, no pós-venda, você pergunta aos clientes como é que foi o atendimento, traz também, NPS é outra sigla em inglês, mas que significa, em outras palavras, o indicador, né, do grau de satisfação de cada cliente com o seu atendimento, com a sua excelência, com a sua qualidade na prestação de serviço. Então, digamos que você estabeleça que o seu NPS, enfim, o seu... Eu gosto de falar NPS, não fica parecendo INPS, né? Então, o seu grau de satisfação com 95%. Então, esse é um indicador chave de sucesso. Se você está nele ou acima dele, significa que você tem um grau de fidelidade com seus clientes, um grau de proximidade, muitas vezes até de fidelização de longo prazo, em que os clientes passam a ser os seus próprios advogados de defesa quando um concorrente entra na sua praia. Né? Isso é muito importante. O índice de renovação também pode ser? Eu ia trazer agora, você tirou daqui, como dizia o Múcio do Jô Soares, você tirou daqui. Exatamente, índice de renovação é um dos principais indicadores-chave de sucesso. Por quê? Porque ele mantém ou não o seu status quo, ou seja, o seu nível anterior de clientes. Você tem lá 1.000 clientes, você tem um índice de 100%, você continua tendo 1.000 clientes.
mas eu diria que é praticamente impossível manter 100% de renovação, porque clientes morrem, clientes mudam de país, clientes mudam de cidade, quem trabalha com automóvel, o cliente vende o carro e não quer mais o automóvel, etc, etc. Então, tem vários fatores que levam a você não ter sucesso em 100% absoluto nas chamadas renovações. Tá? Mas eu diria que um índice 95 acima é bastante interessante. Ao mesmo tempo, eu tenho que fazer um casamento deste índice de renovação, já dissemos isso em outras épocas aqui, em outras aulas, mas vale repetir, eu tenho que ter um indicador-chave de sucesso para trazer novos clientes. Por quê? Se eu não consigo 100% de renovação na minha carteira, eu vou perder naturalmente alguns clientes, então eu tenho que ter um índice que me permita trazer novos clientes acima do meu nível de perda, senão eu estou crescendo igual rabo de cavalo, estou crescendo para baixo. Então, se eu perco de cada grupo de 100 clientes, eu perco 5, eu tenho que trazer no mínimo 5 novos clientes, tá certo? E não necessariamente naquele ramo que eu perdi, mas eu posso até fazer um trabalho diferenciado aí, tá bom? Então, a primeira sugestão é vocês fazerem a apuração. Nós já fizemos aulas, tem lá no ano passado, tem material desse KPIs. Se não me engano, até eu acho que foi eu mesmo que dei. É porque tem o corretor 5.0, acaba me confundindo, mas eu acho que foi eu que dei sim. Tem lá. Hã? Quem falou? Posso falar? 1891. De perguntar, posso? Pode. Tem gente com o negócio aberto, o microfone aberto aí, que eu me confundi aqui. Eu abri agora. Ah, tá, por favor. Eu queria saber o seguinte, esse índice, ele deve ser itens ou percentual, prêmio? Como é que é a melhor forma? Você fala índice de que? Renovação? De renovação. Renovação é índice de clientes, é de apólice, de documento. Itens. Itens de apólice. Apólice. Porque você pode ter um cliente com 2, 3, 4 apólices, né? Isso. Se você faz para o cliente, não fica um medidor muito bom. O melhor é fazer por apólice, Certo. por item. Então, Tá? a dele. Beleza? Ok, pessoal? Então, na verdade, essa sugestão aqui é para a gente avaliar quais são, de verdade, os objetivos estratégicos e não propriamente o planejamento orçamentário. O orçamentário a gente não fez ainda, nós vamos entrar nele agora. Tá? Mas eu estou sugerindo a vocês para fazer o levantamento de qual foi a realidade de vocês em 2023 e o que vocês esperam melhorar para 2024. Então, por exemplo, eu quero aumentar meu índice de inovação. Meu índice de inovação foi 87%. É um bom índice? Depende da qualidade dessa renovação. Porque às vezes você trabalha muito fortemente, por exemplo, na área de concessionária de carros, já falei isso aqui, é muito difícil você manter um nível alto quando você tem canais de distribuição que não são tão fidelizados assim, ou fidelizáveis assim. Então, digamos que você tem 87% de renovação em 2023. Então, aí você quer passar agora para 90%. Ok, então o seu objetivo, sua expectativa é passar para 90%. Então, você vai ter que tomar algumas medidas estratégicas, tá certo? Para fazer uma renovação de 90%. E agora, aí eu vou para o orçamento para tratar de 90% do meu índice, vai gerar quanto de resultado? Entenderam? Ok? Mesma coisa, vou pegar o exemplo que a Renata trouxe. Ao meu grau de satisfação dos clientes, digamos que eu atingi 90%, eu quero passar para 95%, para aumentar, dar esse salto de 90% para 95%, que é grande. Então, que ações estratégicas eu vou ter que fazer para melhorar esse índice? Então, eu vou ter que melhorar, por exemplo, o meu nível de respostas, a minha forma de apresentar, né? O meu nível de abordagem, que são coisas mais qualitativas. Agora, eu vou lá para o orçamento e vou pensar o seguinte: o que esse índice de satisfação de 95% vai me trazer de resultados financeiros no nível de produtos e negócios, entenderam? Então, uma coisa está alinhada à outra. Por isso que eu estou insistindo com vocês que o planejamento orçamentário ele tem que estar intimamente relacionado ao planejamento estratégico, aos objetivos estratégicos. Eu não posso ter uma meta financeira sem que ela esteja coadunada, sintonizada com a meta
estratégica, entenderam? Beleza? Tá claro, né? O outro ponto que na sequência eu passo para vocês aqui é importantíssimo isso aqui, importantíssimo. Eu vou sair do ponto A para o ponto B, ou seja, eu vou sair de uma realidade 2023 para uma expectativa 2024. Então, o meu ponto é onde a empresa está hoje, ou esteve ontem, na verdade, né? 2023 foi ontem. Então, até 2023, onde ela estava posicionada. E por isso que os indicadores-chave de sucesso são importantes para você avaliar o seu desempenho. Qual foi meu índice de renovação, qual foi o meu faturamento, qual foi o meu ticket médio de comissões, qual foi o meu mix de carteira, produto a produto, com quem eu mais produzi ou menos produzi, quais os ramos que mais rentabilizaram a minha operação, quais os ramos não rentabilizaram tanto a minha operação, quantos clientes eu tenho pessoas jurídicas, quantos clientes eu tenho pessoa física, e por aí vai, né? Todas essas métricas, esses indicadores eu preciso trazer para a minha realidade, tá certo? E agora, aonde a empresa, olha a subjetividade desse verbo, aonde a empresa precisa chegar. O precisa chegar aí quer dizer duas coisas. Pode ser um desejo pessoal do sócio, um desejo profissional de vocês, mas, acima de tudo, pode ser uma necessidade absoluta de manutenção da sua empresa, de posicionamento financeiro que leve a vocês a terem uma satisfação, uma tranquilidade de vida, ou que traga até uma perspectiva de aumento do seu próprio patrimônio para que você possa fazer outros investimentos. Então, esse precisar aí depende muito do momento, do estágio de vida onde você se encontra e o que de fato você deseja fazer com a sua questão empresarial. Tá certo? Tá claro? E por isso o que precisa. O que a empresa precisa, onde ela precisa chegar? Ela precisa chegar porque o meu faturamento está muito baixo e eu não estou feliz com ele. Eu preciso aumentar meu faturamento porque eu quero abrir novos negócios. Eu preciso fazer um investimento XYZ porque eu quero passar um ano sabático no Canadá. Sei lá. Né? Mas sempre em conformidade com as estratégias que eu busco, né, para minha empresa. Exatamente, perfeito, Renato, okay. Perfeito. E aí a pergunta que se faz é o que vai ser feito para a empresa chegar onde precisa. Ou seja, essa linha que está, esse gráfico, né, que está posicionado aí no altos e baixos, e assim mesmo é sazonal, na verdade, em termos de tomada de decisão, nós temos que ter uma linha reta. Nós temos que tomar uma decisão daquilo que nós vamos fazer. E isso tem que ser linha reta, papo reto. Não dá para ficar subindo e descendo como se fosse uma curva oscilante aí da Bolsa de Valores. Não dá. A tomada de decisão é papo reto. Aonde eu quero chegar ou aonde eu preciso chegar, aonde eu desejo chegar, é papo reto. Isso aí tem que estar escrito no seu planejamento. Cada um vai fazer o seu, de acordo com o que nós falamos semana passada. Ou seja, eu quero crescer, eu quero conquistar, o que eu quero, né? Aqueles verbos todos que nós falamos que está aí no material, papo reto. É isso aí, direto, objetivo. Não tem mimimi. Eu quero inovar, tá bom? Eu quero inovar como? Eu quero inovar construindo, eu vou renovar meu parque aqui todo de notebooks dos meus funcionários, vou comprar como eu fiz agora recentemente na empresa aqui, 0 paper, 2 telas de computador para cada um, e PT saudações, tirei a impressora durante uma semana, ninguém vai imprimir papel nenhum, porque o funcionário mania de imprimir para ficar olhando o papel e digitando alguma coisa. Pô, o negócio está na tela, cara, vai para 2 telas então, né? E estou aqui trabalhando eu com 2 telas também, de coisa eu olho lá na aula passada. Então, é mais ou menos isso, quero inovar, quero melhorar a minha comunicação, quero melhorar a minha gestão, mas eu tenho que ter objetivo reto, né, e retilíneo mesmo no sentido de fazer acontecer, sem curva, tá, gente? E aí, doa quem doer, e principalmente em você mesmo, tem que mudar essa questão aí, tá bom? Tranquilo? Trabalhar com data é vida. É verdade, com certeza.
vou chegar lá nesse nível. Renata, é só Cara, você. na hora que você começar a trabalhar com duas telas, você não trabalha só com uma de jeito nenhum. Não Então, trabalha outra mais. eu tô aqui ainda com a decisão se eu permaneço aqui no home ou se eu vou para algum canto, né? Aí, assim, as minhas duas telas ainda são, vamos dizer assim, não são interligadas, Vi. Eu até às vezes uso duas telas, mas assim, aí eu ligo o notebook que eu uso para atender externo com o desktop, mas não é assim as duas compartilhadas, né? Entendi, entendi. Mas vai Mas dar tem um certo. jeito, você pode usar o TeamView ou o NDesk, tá? Sim, Você conecta um ao outro uma na outra. como se tivesse externamente. Aí você, né, pelo TeamView ou pelo NDesk dá para fazer, tá? Coisa boa, obrigada. Fica a dica. É como se fossem dois computadores, um mexendo, aí você consegue mexer nas duas telas. Sim. Bom, aqui até aqui, beleza? Então vamos em frente. Concordo, trabalhar com duas telas é muito bom. Ok. Estou atolado dos papéis. Eduardo, zero paper, Eduardo. Esse pode ser um projeto para você, zero papel, cara. Maurício, Eu. então, aqui você colocou, né, o item A, o item B, né, e o item C, né? Não, C não. Você Não é o C, não. É a. o É a, que é vai a ser para que a empresa chegue onde precisa, né? isso. Não tem como você deixar aqui uns exemplos, igual você foi citando aqui para nós? Alguns exemplos? Sim, eu já dei vários, mas eu quero citá-los mais do ponto de vista orçamentário. Porque a gente falou sobre, no planejamento estratégico, a gente olha muito os objetivos estratégicos. Então, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero aumentar meu número de clientes, eu quero aumentar meu número de produtos, eu quero aumentar minha rentabilidade, eu quero aumentar minha taxa de renovação, eu quero aumentar meu número de contratos novos, eu quero aumentar meu ticket médio, aumentar minha comissão. Isso tudo são objetivos estratégicos, tá bom? Pode ser qualitativos ou quantitativos. Agora nós vamos metrificar aqui a questão orçamentária. É isso que eu quero provocar vocês a fazerem, entendeu? Vamos lá. Vamos tentar te responder aqui mais um pouquinho à frente. Primeiro enfoque que eu gostaria de dar a vocês, acho que isso não serve muito para a Paula nem para a Renata, porque elas são especialistas em pessoas, mas eu acho que todos os corretores precisam ter um enfoque financeiro e social muito grande e com essa pegada voltada por um grande percentual de trabalho no segmento de pessoas. Não dá mais para admitir, pessoal, não dá mais para admitir o corretor que não trata o cliente na sua totalidade em termos de necessidades de proteção, tá? E a primeira proteção, a primeira necessidade de proteção, efetivamente, é a própria vida dele, a própria a família dele, a própria saúde dele, tá certo? Então, é preciso pensar um pouco mais nisso. Até porque, financeiramente, o que traz mais rentabilidade? Vida. Seguro de pessoas. Pois é. Se traz mais rentabilidade, né, nós precisamos ter um objetivo estratégico de construir uma carteira melhor, pelo menos naquilo que está dentro de casa de vocês, que é uma coisa, não precisa de sair igual uma louca, igual um louco, tentando fazer novos negócios, mas pode ser dentro da sua perspectiva empresarial na qual você está inserido aí, tá bom? Então, peço encarecidamente que a gente faça, dentro desse objetivo orçamentário, uma meta financeira para a área de pessoas. E aí, Paula, te respondendo aqui mais especificamente, um dos objetivos que a gente pode sair do plano A para o plano B, ou do ponto A para o ponto B, nessa área, por exemplo, é quem tem, e aí você já sabe, eu vou chover no molhado, mas é bom repassar, quem tem saúde pode fazer vida e previdência, né? Quem tem previdência pode fazer vida e saúde, quem tem vida pode fazer previdência e saúde, ou seja,
é você fazer um cross-selling, tá certo? Com a sua própria carteira, dentro da própria família de produtos. Quer ver três outros exemplos? Você pode... Os seguros viagem está dentro de qual carteira? Está dentro da carteira de pessoas. Que, de repente, não é um foco seu ainda, mas pode ser, de repente, fazer parcerias com agências. Né? Seguro educacional, está dentro de onde? Está dentro do seguro de pessoas, né? Que é um seguro maravilhoso que cobre a quitação, por exemplo, é um prestamista praticamente, que cobre, né, a partir da morte do titular, dos titulares, ali cobra o nível de escola, né, o pagamento das mensalidades até o nível mais alto que a escola tem. Né? Envolve responsabilidade civil também da escola, envolve o próprio patrimônio da escola em alguns casos. Né? Tem um produto novo que saiu agora, acho que eu já falei para vocês, que é de uma seguradora que está garantindo o prestamista a partir da morte do locatário. Então, você tem, por exemplo, um seguro imobiliário, que na verdade, um título de capitalização que envolve agora o pagamento de um seguro, como se fosse um seguro de vida a partir da morte do locatário. Né? Garantia, né? O lastro, né? É um seguro de vida, de verdade, mas que tem o objetivo de garantir o pagamento até o final do contrato a partir da morte do locatório, uma coisa que não existia antes. Né? Sim. Então, assim, sair do ponto A para o ponto B é isso, você traçar esses objetivos, né, estratégicos, ok? E agora, quantificar para efeito orçamentário. Ok? Respondido? E aí, como é que eu posso fazer aqui? Aqui eu vou preencher isso aqui junto com vocês para dar mais ideia ainda. Ó, isso aqui é um orçamento bem legal de fazer. Vocês vão estabelecer na primeira coluna o período, na segunda os canais ou setores que eu vou buscar fazer essa venda. Destacadamente aqui que eu liguei pessoas, porque é provocativo isso. Os seguros massificados, o seguro de patrimônio, os seguros especiais e produtos agregados que eu posso ter. Então, exemplo aqui, ó. Eu posso, por exemplo, aqui em pessoas, eu posso fazer o vida individual e grupo, né? Vamos colocar vida de uma vida. Eu posso colocar aqui educação, como eu falei. Eu posso colocar aqui prestamista. Eu posso colocar aqui viagem. Eu posso colocar aqui acidentes pessoais, em alguns casos, só para contemplar a telemedicina. Né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, saúde. Posso colocar aqui previdência. Né? Enfim, tá? Então, olha a quantidade de negócio eu posso ter aqui para fazer no vídeo. E aí, eu vou estabelecer canais. Eu posso fazer para cada canal. O que é canal? Eu posso colocar aqui o canal direto, o canal terceirizado. Eu posso colocar, por exemplo, terceirizado. Posso colocar um setor de renovação, que eu explico daqui a pouco, dentro da minha corretora. Estou renovando um seguro, eu posso colocar outro. Aí eu vou para os massificados. Eu posso ir lá por exemplo, eu posso ir para seguros residenciais. Eu posso ir para, sei lá, para condomínios. Tudo isso é massificado. Né? Eu posso ir para os empresariais, pequena, média empresa, ou pequena empresa. Pequena e média, né? Empresa. Eu posso ir até para o automóvel, que está aqui, não deixa de ser massificado. Né? E por aí vai. E aí eu posso, por exemplo, aqui colocar um setor renovação, como, né, na minha corretora, renovação de automóvel, que procure fazer os outros produtos na linha, né, do residencial, que tem muito a ver aqui. Né? Por exemplo, aqui eu posso trabalhar com vários outros, né? Eu posso trabalhar com equipamentos, eu posso trabalhar com
transportes. Eu posso trabalhar com empresariais e grandes riscos, vamos chamar grandes riscos, né? Lavoura. Na lavoura, eu acho que está mais aqui no agro, está mais aqui, ó. Agro, acho que está mais aqui. Garantia, tá? Quem falou lavoura que eu não vi? Eu. Depois eu vou te perguntar um trem, Perso. Garantia, engenharia, né? Posso trabalhar aqui com RC, o RC da vida, vários casos de RC. E os agregados que eu posso ter aqui, por exemplo, consórcios, eu posso ter capitalização, Investimento. títulos, posso ter investimento, posso ter financiamento, né? Certificado digital. Investimento, financiamento, o digital, bem lembrado, o risco digital está aqui nos especiais. Eu coloquei no agregados, o certificado digital. Tem corretor. Sim. Aqui eu fiz cibernético, vou chamar de cibernético, para não confundir. Esse é o cyber. É. CY, os cibernéticos. Ok? Eu posso certificar digital, enfim, né? Tenho várias coisas aqui que eu posso colocar. E aqui eu vou colocar os períodos, né? Vou colocar período de janeiro, período de fevereiro. Para cada mês eu vou trabalhar, né, um orçamento. Né? Tem gente com o microfone aberto aí, por favor. Peça aí. Isso, exatamente. Quem é que está com o microfone aberto? Você é Perso? O barulho não estava aqui, não. Não tá. Mas é Eduardo aí. Então, isso aqui é só um exemplo, né? E aí eu vou, obviamente, eu vou priorizar, né? Principalmente essa área aqui, que é uma área nobre, que o corretor precisa prestar muita atenção, né? Então, é um orçamento simples, em que, claro, simples assim, na construção, mas na consecução ele é bastante complexo, porque vai depender de uma ação muito multidisciplinar se eu quiser trabalhar com todos esses ramos, né? Eu vou ter que ter uma estrutura muito diferenciada. Por isso que, né, o objetivo aqui orçamentário vai ter que estar alinhado lá com o estratégico. É meu objetivo expandir tanto assim? É meu objetivo trabalhar com esse grupo de ramos? Se eu tenho que me estruturar para isso. Eu tenho que me preparar do ponto de vista organizacional para tratar disso. Porque senão eu vou me planejar de forma incorreta, tá bom? Beleza? Tá claro? Para cada uma dessas famílias, eu posso estabelecer quantidade de apólices, quantidade de segurados, quantidade de renovações, volume médio de prêmio, volume médio de comissões, etc. Aí eu trouxe aqui para vocês um ensaio. Eu gostaria de fazer um ensaio com vocês aqui. Vamos tentar fixar uma meta para seguros de vida, considerando um público classe média, classe alta, média alta, enfim. Qual é o prêmio médio que vocês julgam possível? Uma categoria aí de risco inicial, né? Morte de qualquer causa e uma invalidez, um funeral. Pode DG, considerar, né? aí um DG básico de 10 mil, pode considerar aí uns R$150 mensal. Capital muito pequeno? Capital de 100 mil, máximo. Eu ia sugerir 300, mas tudo bem, posso ficar no 150. Não, mas aí da classe A e B, 150 mil, pouco, né? Aí já indo para 300, eu até fiz alguns hoje. Vou pegar um aqui atualizado de 300, quanto ficaria? Uma classe média aí. Desculpa, gente. Eu fiz um hoje de 500 de morte, 500 de invalidez
IFPD IPA, com 100 mil de DG, ficou R$290. Eu não ficou muito diferente, não. Eu tô com um aqui de um cliente, 2 cases aqui de um cliente. Idade de 30 e poucos anos, mulher. Eu fiz Depende homem. muito disso também, né? Homem. Posso colocar R$300? Pode. Tá. Quantas vendas semanais ou mensais nós vamos fazer? Viu, Eduardo? Hein? Você que vai ter a meta agora, viu, Eduardo? Eduardo e Pérez, quantas vendas? Marco também. Cinco semanais? Não vou nem colocar meta. Ó, a Viviane sugeriu 5 semanais. Para fazer igual a Dilma, a meta vai crescendo. Não, não fui eu não, é outra pessoa. Não é que ela vai crescendo, você não vai pôr meta, mas se você bater a meta, você dobra. Foi a Márcia que colocou. A Márcia colocou 1 por dia. Ó. Beleza, Márcia. Perfeito. 1 seguro por dia, de vida, 20 negócios por mês, tá bom? Vou sugerir aqui para vocês, ver se vocês estão de acordo. 100 de agenciamento, primeira na cabeça e 30% de comissão, tá bom? Pode ser? Pode. Tá razoável? Tá razoável. Eduardo, você começando a fazer isso agora em janeiro, em dezembro de 2024, quanto você estima ter de receita? Ih, rapaz, é muito, viu? 3, 20. Dá uma receita boa, né? Dá, porque vira uma bola de neve. Não sei, tem que fazer conta. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar a conta para vocês. Para mim, que essa meta aí é ousada. É ousado? Ousado? É uma meta ousada. Ousado? Um negócio por dia? Márcia, é ousado, Márcia? Ou é possível? Ó, a Márcia disse que não é ousado, não. De repente, não começa com R$300 cada seguro, Zé Eduardo. Começa com valores menores. Entendeu? No próximo ano você vai aumentando, e assim vai. Eduardo, chuta aí quanto é que você vai faturar no ano 2024 só nessa brincadeira aqui que nós estamos fazendo. Eu vou mostrar para vocês aqui quanto é que você vai faturar. Uns 15 mil. 15 mil por mês? Ou no acumulado? No acumulado. Acumulado. Pois é, então no acumulado, então anota aí, tá? Anota aí fazendo 20 negócios por mês a R$300, começando agora, tá? Começando em janeiro agora. Ok? Você vai ter... Depois isso eu vou compartilhar com você, não se preocupa não. Só... Aliás, a outra pergunta, qual que é o ticket médio de receita de automóvel que você tem aí na sua corretora? Comissão. Valor médio, valor monetário. 300. 300? Ok. Eu coloquei menos, coloquei 250, mas tudo bem, vamos lá. A minha comissão média é em torno de 20. Ok. Isso é diferenciado, né? Olha aqui. Você vai ter, no ano, R$132 mil em comissões. Nossa, errei muito, hein? E vai ter, a partir de janeiro do ano que vem, uma receita. Se você não produzir mais nenhum seguro, você vai ter R$21 mil todos os meses, limpinho na sua carteira. Aí você tá bom. Não vou, Maurício, tá muito alto para mim. Bom, tá bom, qual que é o ticket médio que você acha possível, então? Ou qual que é a sua meta que você quer colocar? Eu faço aqui para você agora. Coloca aí R$150, aí 150? Quantos seguros? Vai dar metade. Vai dar metade. Vai dar metade, lógico.
Coloca 3 aí por semana, Maurício. 3 semanas? Nossa, é muito pouco, hein, velho? Cara ruim de venda, senhor. 12 negócios por mês. Ué. 42 mil acumulado, Mastoli, no ano. 42 mil acumulado. E 6.540 de receita mês, a partir de dezembro. Mês. Quer outra simulação? Vamos colocar R$200. R$200. Vou tirar o agenciamento, tá? Para não onerar. Não, agenciamento, não, zerei o agenciamento. Quase R$8.000 de produção fazendo. Você não está considerando o que a gente paga de imposto, né? Não, bruto, faturamento bruto. Imposto é. Quanto mais você fatura. Meu amigo, a minha teoria você já sabe qual que é, Rui Barbosa. Tratamento desigual à medida que se desigualam. Quanto mais você ganhar, mais imposto você pagar. Eu queria estar pagando 30% de alíquota. Eu gosto de pagar imposto. Estou pagando é porque estou vendendo. Isso. O ideal é pagar, né? Então não venha colocar água no meu chopp aqui, não, pelo amor de Deus. Não, na verdade é porque não é essa maravilha aí, porque vai pagar imposto, mas é bom. Gente, mas você acabou de dizer que pagar imposto é bom, né? Não, sim, eu só estou dizendo que em cima disso aí você tem que considerar que tem que pagar um imposto aí, que da melhor dos impostos aí é 12%. Não, depende do seu faturamento em todo geral, né? Sim, eu estou botando um valor aí razoável. Mas é bom, eu não estou discutindo que não é bom, não. Concordo, já vi essa projeção, ela é animadora. Para estar pagando 12%, você tem que estar com um faturamento aí em torno de 700 mil, 800 mil por ano. Ano? Mais. Por aí. Mas, enfim. Que tal, Marco Túlio? Vai aumentar para quanto, Marco Túlio? Professor, surgiu uma dúvida aqui. Essa projeção aí, principalmente a questão do recorrente aí, ele é a médio e longo prazo, né? Esse vitalício aí do Vida, né? Eu tô falando de um ano. Sim, não. Mas o que acontece? Você tem um indicador importante. Agora surgiu essa dúvida aqui. Você tem um indicador importante. Esse ticket médio de R$200, R$300, qual percentual a médio e longo prazo que o cliente para de pagar ou pede para cancelar a apólice, por exemplo? Olha, do mercado de apólices ativas. Não tem essa estatística de quanto tempo ele permanece no seguro. Vai depender muito de como é que você vai configurar a sua abordagem de vendas para não vender para ele um seguro temporário, né? Porque aí aquele seguro, o que é o seguro temporário? Que ele paga um período e depois para de pagar, achando que ele vai morrer naquele tempo que ele calcula que é estimado por ele. O ideal é que você sempre faça a apólice, pelo menos na minha opinião. Quem discordar, por favor, esteja à vontade. Mas eu prefiro muito mais as apólices vitalícias. Porque o seguro temporário, ele é um seguro que... Sabe aquele cara que pensa assim, meu filho tem hoje 18 anos, então eu vou deixar aqui até os 40 anos, até, sei lá, 35 mais ou menos, ele tá numa posição de crescimento profissional, até lá e já conquistou tudo que tinha que conquistar, então ele não vai precisar mais de seguro para deixar para ele. Tem gente que pensa assim. Mas ele esquece que ele tem necessidade de, em vida, estar cuidando dele, né? Não só do filho. Porque a morte, ele pode até ter razão, mas se ele ficar inválido, ele ter segurado ficar inválido, e se ele ficar doente, se ele precisar de uma internação, se ele precisar se ele ficar incapacitado para o trabalho, né? Então tem uma série de variáveis, por isso que depende muito, na minha opinião, da abordagem que você vai fazer para ele ou com ele no momento da colocação do produto, entendeu? Porque eu entendo que é bem difícil aquele segurado que você explica tudo para ele
e ele pensa assim, eu não vou fazer não porque eu vou pagar um negócio 20 anos e não vou ter retorno. É muito difícil o cara pensar desse jeito. Aqui, essa pessoa que pensa assim, que pagou 20 anos e não tem retorno, é porque comprou seguro no banco e ninguém explicou para ele como que funciona. Porque ele acha que usar o seguro é quando ele morre, ou quando ele fica inválido, ou quando tem um problema. Usar o seguro é todo dia, que está protegido todos os dias. O conceito de usabilidade de seguro é um pouco diferente, entendeu? Então, essa permanência num contrato, ela depende muito dessa variável chamada abordagem de venda que você vai fazer. Alguém quer adicionar algum comentário aí? Paula, Renata? Só perguntar, você vai disponibilizar essa planilha para nós? Sim. Em planilha mesmo, né? Fora da apresentação? Depende, aí depende. Você pode demonstrar para a equipe que essa projeção aí, isso aí é uma planilha. Bom, diga. Contribuindo aí, né, com os colegas, eu não sei se o pessoal já faz essa análise, né, mas eu costumo, cada cliente que eu vou apresentar um seguro de vida, eu faço uma análise de planejamento financeiro e familiar, tento identificar quantos filhos ele tem, né, qual que é a quantidade de patrimônio que ele tem, para poder justificar vamos dizer assim, né, o caso ele venha precisar a família venha precisar do inventário, né, qual que é o padrão de vida da família durante, né, vamos dizer assim, por mês, e quanto tempo que essa família pode levar para poder, né, ela se manter financeiramente com a perda dessa pessoa. Então, tudo isso eu levo em consideração para poder saber qual seria um capital ideal para esse cliente. E consequentemente, né, Paula, quando você coloca assim o planejamento familiar, se ele tem um filho de 5 anos, que ele vai estudar mais 20 anos, pelo menos 20 anos, Maturi, você está com garantia de que ele não vai cancelar o seguro, entendeu? Então, aí, ó, já ajuda, né? Se tiver, então procurar quem tem filho. Na verdade, é porque assim, a gente vai procurar, é claro, o corretor de seguros, a gente vai procurar fazer a venda da melhor forma possível, né? Mas assim como o Eduardo levantou a questão dos impostos e tudo, a gente tem, por experiência, clientes que pagam 5, 10 anos e depois se perde, ou o cara ficou desempregado, aconteceu. Mas mesmo assim é um índice muito pequeno, assim, mas entra na conta também, é só isso que eu quis levantar. Não deixa de ser um excelente, né, o seguro de vida é o filé do mercado segurador, sem dúvida, isso aí com certeza. Ele dá um pouquinho mais de trabalho para fechar do que o alto, né? Que o alto acaba que você vai ali, né? Rapidinho você já consegue fechar. Mas contrapartida, a questão que ele é a longo prazo, né? É isso aí. Agora, você, ainda que seja 5 anos, Matolho, você ter uma vida útil de um cliente durante 5 anos é um ótimo negócio. Sim, sem dúvida. E praticamente sem pós-venda, comparativamente com o automóvel, né? Você não tem um pós-venda, um volume, você não tem que ter uma equipe de pessoas para tratar aquelas, né? Eu coloquei aqui no finalzinho da planilha, considerando um ticket médio, uma comissão média de R$250, esse volume, né, de 20 negócios por mês, a ticket médio de 300, corresponderia a uma média de mais do que o dobro, né, de seguros de automóvel. Você teria que fazer 528 carros por ano, ao invés de 240, ou ao invés de 20 negócios por mês, você teria que fazer 44 de automóvel para ter a mesma rentabilidade, mesmo faturamento. Né? Então, é terrível, Zé Eduardo, é terrível. Bom, três outros documentos que vocês não estão muito habituados, talvez, e familiarizados a fazer, eu quero dar uma geral aqui, para que vocês, né, a nossa ideia sempre é botar vocês uma régua sempre mais alta do ponto de vista de gestão. Então, 3 considerações aqui para a gente arrematar nessa aula, que é o seguinte.
os relatórios que você precisa de ter para olhar muito bem o seu resultado financeiro ou fazer as suas projeções de investimento e projeções patrimoniais estão aqui. Primeiro é a tal da DRE projetada, que é a demonstração do resultado do exercício. Pouca gente tem o hábito de fazer ou acha complicado fazer. Eu vou explicar que não é assim. Outra coisa, a projeção do fluxo de caixa. Para quem tem assinatura aí do Ager, do Quiver, etc., desses bons produtos, tem ferramenta de fluxo de caixa lá. Tá? E, por fim, a projeção do balanço patrimonial, que acaba sendo um medidor do tamanho da riqueza que você está alcançando na sua organização. Então, eu vou rapidamente falar assim, cada um deles, sem querer aprofundar, porque isso às vezes é uma linguagem contábil, estou tentando fazer uma linguagem financeira para que vocês saiam daqui um pouco mais adicionados, tá? Então, a primeira coisa, o fluxo de caixa, que é um documento importante, eu sempre gosto de dar exemplo lá de Patos de Minas, que eu adoro Patos de Minas e adoro aquela feira do milho, que tem todo ano lá em maio, né? Maio tem a feira do milho, é maravilhosa. Então, de repente, você é um corretor que está interessado em participar dessa feira, patrocinar de alguma maneira, ter a sua logo lá veiculada, ser mencionado em termos de rádio, de exposição, de mídia, etc, etc. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter investimento para participar dessa feira. Aí no Triângulo, por exemplo, quem está no Triângulo tem centenas, dezenas de feiras para vocês estarem participando, né? Então, eu preciso ter 4 coisas aí. Eu preciso ver a projeção das receitas, ou seja, o que eu quero vender. Eu olhei aquela família, defini a família de pessoas, defini a família de patrimônio, massificados e tal, e agora eu defini os meus canais e os setores que vão estar vendendo. Aí eu vou quantificar e vou colocar aqui a minha expectativa de receitas projetada em cada ramo, pela quantidade de negócio que eu vou gerar. Também vou levar em consideração todos os custos, e aí, Eduardo, é o que você falou, os impostos vão estar aqui, os custos, as despesas, os impostos, os gastos relativamente à operação daquele ramo ou daquela família de ramo vão estar aqui também lançados. E aí eu vou ter, então, capacidade de projetar os meus investimentos e obter os meus resultados esperados. E faço isso mês a mês e acompanho esses resultados para ver se eles estão sendo alcançados. Essa é a ideia do fluxo de caixa. Eu coloquei observação que, na maioria dos casos, você não precisa estar desenhando isso em planilha Excel. Você pode usar, pode até fazer planilha Excel, mas você pode usar as planilhas que o próprio sistema dá a vocês em termos de funcionalidade, tá bom? Essa é a primeira dica. A segunda dica é em relação a esse modelinho aqui, que eu particularmente gosto muito, que é a demonstração do resultado do exercício, em que ela está bem simplificada, já está adaptada a uma corretora de seguros, tá? Que às vezes ela é mais sofisticada para a indústria, para comércio e tal. Aqui não tem muita sofisticação, não. Mas o que é importante destacar aqui? Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui, na primeira linha, receita operacional bruta, ou seja, tudo que eu tenho para receber de clientes que pagaram seus prêmios e que as seguradoras vão repassar, ou os operadores de saúde, ou de odonto, ou vale-refeição, cartão de benefício, qualquer coisa que vocês vendam, tá? Então, eu coloco aqui a receita projetada mês a mês. Depois eu posso fazer uma coisa que eu acho muito legal, que eu não sei se algum de vocês já fez isso. A seguradora, por exemplo, dá a você uma comissão de 25% para você negociar. Então, aí você tem uma projeção de recebimento daquela comissão de 25%, mas você acaba fechando com 15%. Você deu 10% de desconto para o cliente. Da onde você está tirando isso? Geralmente do seu nível de recebimento de comissão. Porque a seguradora, quando ela calcula prêmio, ela calcula sinistro mais DA e mais lucro do acionista, e depois comissão do corretor.
Se você tira do seu, o dela mantém. Ela não mexe no dela. Então, se você quiser fazer um acompanhamento de qual é o nível de descontos que você está dando, você pode fazer essa projeção aqui. Né? Qual é o nível de abatimento que você está dando para os seus clientes. E também os repasses que, eventualmente, você tenha de comissões. Você tem colaborador externo, você utiliza canal diferenciado, então você repassa isso. Isso tem que fazer parte da sua demonstração de resultado. Porque muitas vezes você pega lá a receita bruta de comissões, eu já vi corretor que repassa, que tinha um peso muito grande, 60% da operação dele era terceirizado, e ele devolvia 70% da comissão. Então, a receita dele caía 42%. Se ele repassava 60 e 70 em cima de 60, 42 era o custo dele, entendeu? Então, assim, é preciso você medir o quanto você está repassando e se está tendo rentabilidade nisso, está valendo a pena, né? Na outra linha, na linha de baixo, nós temos agora o custo das vendas, ou seja, quanto custa o meu serviço prestado, né? Em termos de mão de obra, em termos de deslocamentos, em termos de taxa de convergência, custo comercial, né? Então, eu posso lançar tudo isso aqui para ter uma orçamentação melhor. Logo abaixo, aí eu tenho o resultado operacional bruto, aí eu tenho todas as minhas despesas operacionais, funcionários, locação, se eu tiver, de imóvel, né? Condomínio, telefonia, tecnologia. Depois eu tenho receita financeira, porque de repente eu tenho uma aplicação que me traz uma rentabilidade no banco, por exemplo, o CDB da vida, ou uma renda variável, uma renda fixa. Eu tenho depois o resultado operacional, que eu vou fazer um provisionamento aqui de acordo com o meu Simples Nacional. Quem tiver no Simples Nacional, acho que a maioria está. Então, eu vou colocar aqui qual que é a minha expectativa de pagamento de imposto. E aí eu tenho a penúltima linha, que é o lucro antes da participação dos resultados para distribuir para os sócios. Lembrando que essa distribuição é feita na proporção das cotas de capital ou em valor diferente de acordo com o que os sócios combinarem. Mas se combinarem diferente das cotas, precisa de estar registrado isso no contrato social, tá, gente? Senão dá uma diferença grande na hora de imposto de renda. E, por fim, eu tenho, então, o meu resultado, tá? Então, eu posso fazer isso mês a mês, eu posso projetá-la por trimestre, por semestre, ou fazer de forma anualizada. Eu prefiro fazer isso trimestral, porque a partir desse trimestre eu tenho como fazer correções mais assertivas no caso de haverem mudanças nos cenários que nós estamos trabalhando, né? Lembrando que eu posso ter, não falei na aula passada, e repito aqui, nós temos 3 cenários possíveis, né? Um cenário mais otimista, que é se tudo der certo, se tudo for muito bem, o meu faturamento é X. Se tudo for mais ou menos bem, que é um cenário mais realista, vai ser X menos 1. E se for um cenário pior, eu vou ser X menos 2 ou menos 3. Então, eu faço esse orçamento também a partir de cenários, sejam eles mais positivos ou não. Legal? Tá bom? Outra coisa que nós podemos avaliar é a projeção do modelo do balanço patrimonial. Muita gente não gosta de falar sobre esse assunto, isso é problema da contabilidade, não estou nem aí, eu não quero saber, mas vocês, como empresários, precisam olhar esses números de uma maneira mais inteligível, vamos chamar assim, tá? Por quê? Todo mundo sabe que qualquer balanço de empresa, ele exige lançamentos no ativo e no passivo. O conceito, só para lembrar, sem querer aprofundar, é que o ativo me representa todos os bens e direitos que a empresa tem. Então, vamos escrever aqui, né? Eu tenho bens e direitos. E aqui eu tenho direitos. E aqui eu tenho todas as minhas obrigações. Então, está bem mastigado aqui para vocês, ó. Até conceitualmente
Ou seja, está aqui, ó, escrito aqui, nessa área aqui. Não sei se dá para fazer essa mudança aqui, deixa eu ver. Não dá. Não muda. O conceito está dentro do quadrante aqui, tá? Ó. Estão vendo aí? Eu compartilhei. Não, tá aí. Então, o circulante está lá, são os bens e direitos até 1 ano. Então, o que eu tenho ali no circulante? Eu tenho o valor de caixa, eu tenho o valor das aplicações financeiras de curto prazo, eu tenho as minhas comissões a receber, tá certo? Tudo isso são movimentos financeiros de bens e direitos, ou seja, créditos que eu tenho a receber. Do outro lado, eu tenho obrigações a pagar, como salário, como impostos, como financiamentos, por exemplo, de curto prazo. E da linha de baixo, eu tenho os meus ativos que são de longo prazo, e aí eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante. Gente, muito cuidado com uma situação que é muito comum, que eu vejo nas corretoras, da pessoa comprar um carro na PJ, e esse carro na PJ acaba saindo mais barato, porque, às vezes, a concessionária coloca lá na frota, né? No item frota, PJ é frota para eles, e dá lá, às vezes, 10%, 12%, até 15% de desconto. Qual é o problema disso? É que esse veículo, ele é um ativo da empresa. E ele sofre uma coisa chamada depreciação ao longo da sua existência no balanço, porque ele tem que estar aqui no ativo da empresa, depreciação. E a depreciação de veículos, ela é 20% ao ano. Tá? Sendo 20% ao ano, significa dizer que, em 5 anos, o valor desse veículo já some do balanço da empresa. Qual é o problema disso? É que toda vez que você vai vender um veículo que é propriedade da empresa, você tem que apurar a depreciação dele. Então, a depreciação, como é 20% ao ano, digamos, depois de 3 anos, você quer vender esse carro. Esse carro está depreciado em 60% mais ou menos. Aí você comprou ele por R$100 mil, ele está valendo 40. Só que o mercado, ele vale 70. Aí o que vai acontecer? Você vai ter um ganho de capital de 40 para 70, são 30 mil. Aí você tem que pagar 15% de imposto sobre a diferença. Tá? Então, muito cuidado ao entrar nessa linha de comprar carro em nome da PJ. Porque pode depois ter um problema ao vender esse carro, obviamente, o valor contábil dele, em função da depreciação do ativo, está bem menor do que o valor de mercado na venda, e sobre a venda você vai pagar a diferença entre o valor que está na sua contabilidade empresarial versus aquilo que está sendo feito no mercado, entenderam? Tudo que você economizou na compra, você paga de imposto. Ou mais. Ou mais, na verdade. E é muita gente que está fazendo isso, tá? Pois eu sei que é muita gente, tá por causa de quê, né? Porque o que acontece? As pessoas querem fugir das multas, né? Ou da perda de habilitação. E na PJ, a multa é maior, mas não tem identificação do condutor do veículo, a não ser que você queira, né? Entendeu? Como o carro está em nome da empresa, o condutor não é você. E aí a multa é maior, ela é dobrada, realmente é dobrada, mas em compensação não tem problema de 20 pontos de carteira, você não perde. Para reduzir a multa, coloca o condutor, né? É isso aí. Entendeu, gente? Então, em outras palavras, o que é importante a projeção do modelo de balanço patrimonial? Eu não estou falando do balanço patrimonial de 2023, não. Estou falando da projeção de 2024. Porque 2023 já morreu. O que você vai olhar, o que aconteceu em 2023? Aconteceu porque eu tive lucro de X. Ou tive prejuízo de Y. Ou tenho um passivo
trabalhista aqui, que tem uma ação que está correndo na justiça de um ex-funcionário. Né? Enfim, o balanço ele é estático, ele representa a posição em 31 de dezembro de cada ano. O que é mais importante aqui é você projetar os seus resultados, principalmente em termos de patrimônio, porque o seu patrimônio é medido da seguinte forma: nós vamos pegar lá o ativo da empresa, né, diminuir do passivo, e vamos obter o patrimônio líquido. Essa que é a equação que leva em consideração, tá bom? Beleza? Quem tiver dificuldade, depois eu explico, quem quiser mais explicação no detalhe. Então, finalizo aqui perguntando para vocês o seguinte. Depois desse orçamento que você vai fazer, a pergunta é, será que a sua expectativa será a mesma de quando você iniciou o projeto? Será que você tem mais segurança para atingir as suas metas, sim ou não? Olha só, eu vou fazer algumas coisas aqui. Eu vou tomar decisões para sair do plano do ponto A para o B. Eu vou fazer um orçamento de vendas de acordo com, obviamente, o meu perfil empresarial, mas eu levanto em consideração a ideia de estar tratando o cliente de uma forma mais horizontalizada possível. Eu vou estabelecer metas específicas para negócios individuais, principalmente no Vida, para cumprir esse meu papel social e rentabilizar ainda mais a minha empresa. Eu vou fazer um relatório orçamentário ligado à demonstração de resultados, ao fluxo de caixa e à projeção do balanço patrimonial, levando em consideração receitas, custos de investimentos, resultados, né? E tamanho de riqueza. Eu vou ficar mais seguro ou não, gente, em relação a meu objetivo a ser atingido? O que vocês acham? Sim. Você vai saber exatamente onde você vai conseguir. Tipo assim, talvez você não consiga chegar em 100%, mas você fica próximo, né? Do que você ir de qualquer jeito e chegar lá, você correndo o risco de ficar no vermelho. Qual que é o principal desafio de vocês agora? Vou interromper aqui. Qual que é o principal desafio de vocês? Ou quais os principais desafios? Todos esses aí. Todos esses aí. Não, mas aqui, sempre vocês falam isso, todos. Mas escolham alguns, gente. Escolham alguns para começar a fazer. Não dá para fazer tudo. Né? A Viviane falou, fazer o planejamento. Está claro para vocês que a gente vai crescer se somente se avaliar qual é o nosso potencial de crescimento? Está claro para vocês que vocês podem ter melhores resultados se somente sim vocês também fizerem uma avaliação em todos os indicadores de desempenho que você tiver de 2023 e trabalhar para melhorar esse indicador de 2024? Mas não é só trabalhar para melhorar o indicador, vocês têm que ter metas. Vocês precisam construir orçamentos reais. Porque é muito comum o corretor de seguros ter apenas metas assim, muito superficiais. Por exemplo, eu quero crescer 20% em 2024. Tá bom, mas crescer em quê? Em número de clientes? Crescer em quantidade de apólices? Crescer em ticket médio? Crescer em prêmio? Né? Então, realmente, a base, Márcia, a base é isso. É você pegar o seu trabalho, o seu desempenho em 2023 e fazer toda uma avaliação para poder dimensionar melhor os desafios que você tem em 2024. Isso aí. Agora, quem não tem ainda a condição de fazer de forma completa, porque
ou o sistema não está alimentado, ou não tem o sistema perfeitamente instalado. Tem que encontrar, de alguma forma, alguma condição para poder fazer essa avaliação de 2023. E eu diria até um pouco mais. Se puder fazer, se tiver isso historicamente, melhor ainda. 2022, 2021, 2020, que você consegue, né, estabelecer uma análise histórica, qual que é a sua média de crescimento e tal. Agora, lembrando que, de repente, você agora tem muito mais ferramental, tem muito mais condição, até técnica e empresarial, de melhorar o seu resultado. Porque, modéstia à parte, vocês estão recebendo aí várias informações que estão melhorando, né, a condição, a capacidade de cada um de se estabelecer como empresário, né, ou de melhorar a condição empresarial. Não é isso? Eu e Fernanda estamos trabalhando arduamente para dar a vocês ferramental para que vocês possam estabelecer esse crescimento, esse desenvolvimento. E acho que comparar você hoje, 2024, com 2022 ou 2023, já, né, vocês estão muito mais preparados, muito melhores preparados, acredito eu. Então, acho que vocês podem ousar um pouco mais, podem fazer um pouco mais, já intensificar um pouco mais a condição de trabalho de vocês. Porque eu já sei. Eu acho assim, o nível de informações que vocês estão trazendo é excelente. Agora, eu, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho que fazer muita mudança, entende? Porque a gente vai controlando aqui a coisa mais ou menos de perto e vai crescendo, graças a Deus, e precisa de tomar decisões, de mudar. Eu coloquei agora o teleporte, mas estou tendo dificuldade, porque não tem pessoal, não tem gente suficiente, eu não posso dedicar uma pessoa para poder alimentá-lo. Então, tenho ainda, porque ainda estou usando o Segfy também, preciso cancelar. Mas estava subutilizado. E a minha intenção em colocar o teleporte era que pudesse alimentá-lo completamente. Não consigo, pouca gente. Então, é muito difícil essa mudança, mas é fundamental. E as informações que a gente está recebendo de vocês aqui são realmente excelentes. Se a gente conseguir colocar em prática 20%, 10%, o que a gente conseguir colocar vai ser ganho, né? Não sei quantos colegas aí, mas a corretora, de acordo com o tamanho dela, a dificuldade é maior ou menor. Você tem dificuldade de restrição financeira, você não tem funcionário suficiente. Se você for botar todo mundo que você precisa, você não consegue ganhar dinheiro, talvez. Mas a gente está realmente querendo buscar essa melhora contínua. E o que vocês estão nos dando é excelente. Ok, essa sua dor aí não é só sua, não. Eu acho que não. É a dor de vários corretores e a gente tem procurado orientá-los. Tem uma hora que você precisa tomar uma decisão assim. Eu vou contratar uma pessoa para fazer isso. Tem que fazer. Porque isso é crucial. Se é uma coisa vital, de vital importância para o sucesso da sua empresa, você tem que fazer. Então, por exemplo, já falamos aqui outras vezes, contrata um estagiário, não, um menor aprendiz, um jovem aprendiz, coloca aí trabalhando 2 horas por dia, que o cara ele é fera, são meninos excepcionais, meninas excepcionais, que vai te ajudar durante 2 horas por dia, você vai ajudar ele na educação, e ele vai resolver o seu problema, vai alimentar todo o seu sistema, vai digitalizar todos os seus documentos, vai preencher seu banco de dados inteiro. É uma questão de decisão. E quanto custa um garoto para trabalhar 2 horas por dia na sua corretora, cara? Garanto que não vai interferir tanto no seu resultado assim, garanto. E, ao contrário, vai permitir que você traga para a sua realidade todos os indicadores que você precisa ter para poder construir um planejamento muito melhor para 2024. O quanto antes, o quão mais rapidamente fizer, melhor. Então, tira o escorpião do bolso, cara, e faz um investimento aí. Brincadeira fácil, mas é sério. Sabe, um jovem aprendiz, um garoto, para fazer isso, para fazer entrada de dados, para fazer, sabe, acho que tem várias pessoas aqui que já fizeram isso
e construíram um horizonte totalmente diferente a partir sabe, desse processo. Verdade. Porque se você já... Olha só, você está fazendo o seguinte, você tem uma Ferrari para pilotar, mas não tem piloto. Você coloca um sistema de teleporte que é fantástico, mas quem vai pilotar o sistema? Vai ficar ocioso? Você vai pagar assinatura para ele ficar ocioso? Quer dizer, a funcionalidade do SegPi, que já era excepcional também, que é muito bom, você passa para outro sistema e continua sem... Vai ficar ocioso do mesmo jeito, cara. Então, você tem a ferramenta, você tem que ter mão de obra, pô. Você tem que ter alguém para inventar isso. Ô, Maurício, outra coisa também que eu vejo, além desse ponto que o Zé Eduardo colocou, importante, muito importante, na verdade, é a questão do sinistro. Se você não tiver uma pessoa específica para sinistro, você não vai andar, entendeu? Você não vai crescer. O tempo que ele te toma, te suga, você atrapalha, assim, eu te falei, porque no passado era assim, ele te suga as tuas energias total, você perde até a vontade de vender, de tanto problema que é. Se você não tiver uma pessoa específica para isso, você se isolar um pouco disso e entrar somente em casos específicos, você vai ficar rodando atrás do rabo. A pergunta que não quer calar é o seguinte, o que é que vale mais a pena? Eu esperar o momento certo para fazer um investimento em trazer a pessoa para alimentar meus dados ou atender o meu sinistro, ou já fazer esse investimento que eu vou dar uma virada de chave. Gente. Ó, Zé Eduardo, vou te falar uma coisa para você. Experiência própria. Você pode investir que o resultado vem. Certeza absoluta. Você vai ter mais tempo para cuidar do teu negócio. Não, você vai ver que você vai crescer muito mais. A gente já está nesse processo de começar a buscar uma contratação, sabe? É inevitável agora. No momento é inevitável, realmente. Ele está trabalhando muito, todo mundo tem aqui de trabalho. Todos que estão aqui. Então, realmente, a gente precisa. Eu vejo uma dificuldade porque a gente tem que mudar a vida do cliente na mão da gente, né? Então, assim, eu acho um super perigo, a gente tem que selecionar demais, porque você tem tudo ali dele, CPF, tem cliente que te passa, né? Eles passam cartão de crédito, como que você põe qualquer pessoa para mexer? É muito complicado isso, muito. Sim, mas encontra pessoas, tem muita gente boa para trabalhar aí, muita gente boa. Muita gente séria. Eu estou um pouco com essa dificuldade e com receio, né? Porque tem muito cliente da empresa, muita gente. Tem uma corretora exemplo aí que nós podemos trazer para cá, que ela não está aqui presente, mas ela faz parte lá do corretor 5.0, que é dos embaixadores, que é a Patrícia, lá de Lavras. A gerente dela foi contratada, se não me engano, há 2, 3 anos, como menor aprendiz. A gerente da corretora dela hoje. Os 3 braços direito dela foram contratados também como jovem aprendiz. Todos começaram do nada na empresa dela. E hoje já está voando. Por quê? Porque investiu em capacitação, em treinamento. Óbvio que tem que selecionar, óbvio que tem que avaliar, mas tem que fazer esse investimento em capacitação de pessoas. E trazer gente nova, gente que não está viciada, que você pode colocar a sua filosofia de trabalho, o seu projeto, e fazer um projeto de desenvolvimento dessa pessoa e de crescimento junto com a empresa. A empresa cresce, ela cresce também. Entendeu? A atividade securitária é uma atividade nobre, uma atividade que muita gente não conhece. Quando você explica, pergunta a Paula como é que a gente faz a admissão na empresa dela. A gente faz a admissão com um programa de imersão. A pessoa não vai calcular direto, a pessoa não vai direto para o computador, vai entender que mercado que ela está inserida, que mercado é esse, qual que é o papel do corretor, qual que é a importância fundamental que ele tem em levar soluções para a sociedade, né? Quais são as práticas empresariais, qual é a governança que se tem. Quais as responsabilidades. Isso, para depois você... Muito corretor já contrata a pessoa, seu serviço é esse aqui e tal, você vai calcular assim, você vai digitar... Você não deu nenhuma chance para a pessoa conhecer aonde ele está pisando. Ele tem que saber que empresa que ele está entrando, né? Que mercado que é esse, qual que é o papel dessa empresa nesse mercado, né? Qual que é a responsabilidade social, qual que é a responsabilidade econômica, né? Enfim, quais são as perspectivas futuras, né?
É isso aí, né? Gente, eu vou interromper aqui. Eu estou aqui com 2 estagiários. É isso aí. Vou interromper a gravação e vamos tirar foto aí, né? Espera aí, vamos tirar foto. Boa noite a todos. Agora vou interromper, a gente vai continuar aqui.